Programa do Instituto de Oncologia de Juí, Oncoclínicas, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Hoje, neste mês das mulheres, né, no mês que nós completamos, que nós tivemos no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, nós estamos trazendo uma programação especial para as mulheres, né? E nós tivemos, na semana passada, por exemplo, a entrevista com as nossas farmacêuticas lá do Instituto de Oncologia de Juí, trazendo a experiência delas em farmácia oncológica, um programa muito interessante. Quem quiser rever, esse programa está lá no YouTube do Instituto de Oncologia de Juí e no Spotify. Hoje estamos tendo uma convidada especial, a médica ginecologista que trabalha com ginecologia regenerativa, doutora Simone Pires. Bom dia, Simone. Bom dia, Aníbal. Bom dia a todos os ouvintes da Mundial FM. É sempre um prazer, né, falar sobre esses temas da saúde feminina que são o nosso dia a dia e que a gente gosta tanto de conversar, trazer um pouquinho de informação para todas as mulheres, para todas as nossas ouvintes e estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Bom, a doutora Simone dispensa apresentações, visto que a doutora Simone é o programa mais reprisado aqui do Simple Talk. As meninas pedem tanto, são tantos pedidos, que a doutora Simone já reprisou 3 vezes o programa que nós conversamos sobre ginecologia regenerativa ligada à oncologia. Exatamente. Hoje a conversa é mais abrangente, hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. Bom, então para quem quiser saber mais sobre a doutora Simone, tem o programa lá no canal do YouTube e no Spotify do Instituto de Oncologia de Juí, onde você pode ver e rever e ter mais informações também. Doutora Simone, esse mês está colorido, né? Esse é o mês, além de ser o Dia Internacional da Mulher, né, no dia 8, nós temos duas lembranças importantes para as mulheres, que nós temos o Março Amarelo, né? O Março Amarelo é um mês de conscientização de endometriose, né? Endometriose é uma patologia que a gente estima que atinja em torno de 7 milhões de brasileiras, né? Então não são poucas pacientes que têm essa patologia. A endometriose muitas vezes tem um retardo no seu diagnóstico, um diagnóstico mais tardio, porque ainda se tem muito a cultura de dizer que cólicas menstruais são sempre normais. E a gente sabe que não é exatamente assim, né? A paciente com endometriose, ela tem cólicas progressivas, ela tem muito desconforto, muitas vezes acaba parando no pronto atendimento, né, para fazer medicação para dor, que é uma coisa que foge completamente do que a gente consideraria normal. E a gente sabe que dessas pacientes que têm endometriose, em torno de 30% vão ser inférteis, né? E a infertilidade é algo que machuca muito a mulher, né, nos seus sonhos, no seu desejo de constituir uma família, e é um processo muito sofrido, né, para as mulheres que tentam gestar e por vezes não conseguem por causa da patologia, né? Então, esse mês é aquele mês de lembrar que cólica menstrual não é normal, né? Se for uma coisa muito exagerada, a gente precisa procurar o ginecologista para procurar um diagnóstico. Tem tratamento, é uma doença crônica, não tem uma cura, mas tem controle, né? E essa doença bem controlada, a gente pode ter a paciente com uma qualidade de vida excelente, tendo o seu desejo reprodutivo assistido, né? Uhum. E a paciente pode realmente passar por essa patologia, né? Então, o Março Amarelo faz alusão à endometriose. E como a endometriose compromete a qualidade de vida das mulheres? Muito. Vida profissional, né? Olha, a gente se depara, né, com as meninas indo trabalhar, às vezes, morrendo de cólica, né? Aquela que é profissional, que é médica e que tem que estar lá no dia a dia firme na frente do paciente. O paciente está conversando contigo e ela está lá se mordendo de cólica. Dor, né? Às vezes a dor tira de combate, né? A dor coloca de cama naqueles dias. Isso não é normal. Exatamente. Isso a gente sempre reforça para o paciente. Se a dor é tamanha que é incapacitante, ela não é normal.
Eu era de uma época, quer dizer, eu sou de uma época que, como eu não sou ginecologista, que na minha época de faculdade, quando a gente estudou, o diagnóstico era difícil, tinha que fazer, era uma coisa invasiva. Laparoscopia, geralmente diagnóstica, né? Hoje em dia isso meio que caiu por terra, né? A gente tem exames de imagem hoje, que a gente brinca assim, na endoscopia ginecológica, que é uma das minhas áreas de atuação, né? A pelve, o abdômen não podem ser mais um segredo para o cirurgião, né? A gente já entra para operar uma paciente de endometriose sabendo o que vai acontecer, o que vai achar, porque a gente já examinou essa paciente com ressonância magnética. Outro erro muito comum, as pacientes têm ultrassons transvaginais prévios normais. E a endometriose, por vezes, se manifesta com focos pequenos que não vão ser diagnosticados por ultrassom, né? Então, quando a história clínica é muito sugestiva e a paciente tem um exame de imagem não invasivo com menor recurso como ultrassom, isso não significa que ela não tem. A gente tem que seguir na investigação. E por vezes, inclusive, a ressonância. Às vezes a gente é pego de surpresa, assim, pode ser essa ressonância está um pouquinho inespecífica, mas a paciente tem infertilidade, ok, vamos operar. E a gente se depara com bastante endometriose. Então, mesmo a ressonância, às vezes, não consegue diagnosticar os menores focos, né? Então, é muito importante estar atento, né, ao que essa paciente fala, e também saber que o tratamento não é só cirurgia, não é só tratamento hormonal, análogos, enfim, o tratamento passa muito por estilo de vida, né? E isso é uma coisa que eu vinha pensando, vindo pra cá, o que mais será que eu vou falar na minha entrevista, né? Eu acho que muito é sobre estilo de vida. Né? Eu acho que todas as patologias têm isso em comum, né? O estilo de vida que a gente leva, atividade física, alimentação, elas refletem nas patologias. As patologias parece que encontram oportunidade para se manifestar numa paciente que não tem um estilo de vida adequado, né? Às vezes eu digo que algumas coisas são sinais do nosso corpo pedindo socorro. Né? Parece que a patologia diz, escuta, tu não vai me tratar um pouco melhor, eu vou adoecer. Eu vou adoecer, né? E isso tanto psiquicamente, a gente vê as mulheres hoje muito esgotadas, né? Nós somos muito multifuncionais, né? Família, filhos, trabalho, carreira, que tem um papel muito mais importante do que outras gerações tiveram. Me arrisco a dizer que nós somos as primeiras gerações que realmente tem isso de ter carreira, né? A minha carreira, né? Uma coisa que antigamente a mulher trabalhava, né? Mas não era a coisa mais importante da vida dela. Hoje em dia a gente vê que a profissão, a carreira definem a vida de muitas mulheres, né? Então, muitas vezes essa paciente vem estafada, vem sem tempo de se cuidar. Isso é um ponto que a gente tem que sempre levar em consideração. E a gente sempre tem que estar refletindo o que a gente está fazendo do nosso corpo e da nossa alma, né? Exatamente. Cada vez mais nesse programa, nós temos trazido aos nossos espectadores e ouvintes receitas do dia a dia, né? Os pilares anti-câncer que eu costumo sempre falar. E ante quase todas as patologias, né? Atividade física, alimentação balanceada, exatamente. Fazer os seus exames de rotina. Que é difícil. Não é fácil. Não é porque é uma coisa que não tem. Mas é muito prazeroso. Quando você começa, claro, é difícil parar também. Com certeza. Mas assim, não é fácil. Eu digo para paciente muitas vezes, o bom é que o tratamento depende de ti. E o ruim também. Porque depende de ti, eu não posso te prescrever, eu não posso ir lá fazer academia por ti, eu não posso ir lá fazer a dieta por ti. Isso é uma coisa que você tem que fazer por você mesma, né? E às vezes é difícil a gente ter esse choque de realidade bem. E o paciente quer um comprimido, né? Exatamente. As pessoas, nós seres humanos, nós gostamos do que é fácil. Um fast food da medicina, né? Da medicina. A solução fácil. Eu digo, olha, a gente vai construir um tratamento, né? Sim. Não é uma coisa simples. É como na oncologia. Tu não consegue tratar um paciente muitas vezes num curto espaço de tempo. Às vezes são anos até tu ter Não há varinha de condão. Exatamente. E a gente é uma geração fast food, né? Eu quero a comida pronta em 30 segundos. Sim. Né? Assim, eu quero a solução para o meu problema em 30 segundos. E às vezes
demanda mais esforço, mais trabalho, mais empenho e mais tempo, né? E isso às vezes é difícil nessa coisa de imediatismo que a gente tem, né? A gente consome a informação muito rápido, a notícia muito rápido. A gente tem respostas muito rápidas. Respostas rápidas, exatamente. E as pessoas têm pensado muito em... Mas cada vez mais, com esse mundo de informações, essas cataratas de informações que nos cobrem hoje, as pessoas têm compreendido melhor esse viés da cura, que é buscar a sua cura através do seu estilo de vida, né? Daquilo que você faz. Cada vez mais nós somos aquilo que fazemos, e cada vez mais as nossas doenças são reflexos do nosso comportamento, né? Então as pessoas têm entendido mais também isso, e têm buscado, e graças a Deus tem chegado cada vez mais tecnologia, né, Simone? Com certeza. Como o diagnóstico. Então, sabendo, olha, a endometriose atinge muitas mulheres em idade jovem, até aquelas que começam a menstruar, que entram na sua fase reprodutiva, tira do trabalho, dá muito sofrimento, tem diagnóstico e tem tratamento, né? Quando a gente fala em cura hoje eu falo que a vida não tem cura, né? Exatamente. Então, para tudo há um tratamento e se resolve muito. Sim. E que outras cores temos nesse nosso E temos março? também o Março Lilás, né? Claro. Que é o mês de prevenção ao câncer do colo uterino, né? A gente lembra que é a terceira maior causa de câncer feminino, excetuando-se, né, os cânceres de pele, mas o câncer de colo uterino, infelizmente, ainda é muito prevalente, né? A gente tem muita paciente com isso. A gente reforça muito nesse mês a importância da vacinação, né? A vacinação está disponível na rede pública para todas as meninas e meninos, né? Não só as mulheres têm câncer de colo uterino, mas os homens têm câncer de cabeça e pescoço, né? Câncer de pênis também. Enfim, então é importante aos meninos a vacinação, e principalmente porque eles são vetores, eles transmitem, né? Então, para a gente realmente combater o HPV, a gente precisa vacinar meninas e meninos, né? Então, dos 9 aos 14 anos. O que ainda a gente vê, às vezes, em consultório, algumas mães nos questionando: mas é muito novinha, não vou levar a fazer, porque eu não quero que inicie a vida sexual tão cedo. E eu sempre explico para elas assim, isso não tem absolutamente nada a ver com vida sexual. Isso tem a ver com imunização, né? Quanto mais precoce eu conseguir imunizar essa criança, melhor, né? E a gente sabe que a resposta imunológica vai ser melhor. Por isso, não é à toa que a vacinação é de 9 a 14. Doutora, por que a gente não vacina com 25, com 30? Bom, primeiro porque nessa idade a gente já tem uma grande parcela da população com iniciação sexual, então talvez já tenha tido contato com o HPV, e porque a gente tem uma resposta imunológica mais pobre, né? Então a taxa de sucesso da vacina em prevenir a doença fica menor. Então, se a gente quer uma vacina efetiva, ela deve ser feita no momento adequado. E ela previne tanto para os subtipos de HPV que são oncogênicos, que trazem câncer, como os subtipos que causam verrugas, né? Os condilomas genitais, que não são malignos, mas que causam desconforto, né? E estigmatizam as mulheres, né? Elas se sentem muito encabuladas com a situação. A gente vê no consultório que elas se sentem muito ruins por ter uma verruga, sabendo que foi sexualmente transmissível. O HPV é considerada... Elas ficam bem envergonhadas. Bem. Então, a gente sabe que o HPV é a IST, né, a infecção sexualmente transmissível mais prevalente no mundo, né? Então, assim, a gente estima que mulheres não vacinadas, 85% vão ter contato com HPV. A gente sabe que o preservativo, ele vai prevenir a prevenção, mas não é 100%, né? Isso, infelizmente, é uma vantagem do vírus, né? Ele consegue se disseminar apesar do uso de preservativo, claro que menos,
sempre a gente incentiva o uso de preservativo, mas a gente vai ter uma transmissão ainda assim, né? Então, a vacinação é o mais importante. Lembrando também que as pacientes que são imunossuprimidas, né, transplantadas renais, pacientes que da oncologia e quimioterapia, tem direito à vacinação após a idade ali da adolescência, né? Então, a gente pode até os 45 anos fazer. Na rede pública, a gente tem a vacina tetravalente, né, que vai pegar os subtipos, principalmente 16 e 18, que são os mais comuns oncogênicos, né, e mais subtipo de verruga, né. E na rede privada agora já tem uma outra vacina, que é a nonavalente, que daí vai atingir outros subtipos mais oncogênicos, 31, 35, né? Então, hoje em dia, as pacientes também que têm lesão de colo uterino pré-maligna, os NIC3, né, lesões de alto grau, também a gente orienta essa vacinação. Infelizmente a gente não tem na rede pública, mas na rede privada a gente orienta a paciente que teve lesão de alto grau para evitar recidiva, fazer a vacinação. Então é a grande tecnologia que nós temos para prevenir. Além disso, o acompanhamento, né? Hoje a gente vai provavelmente nos próximos anos, né, Aníbal, ver uma revolução do screening de colo uterino, né? Os exames de biologia molecular estão chegando, o Papa Nicolau tem o seu papel, mas a biologia molecular, né, os exames de PCR para identificar a presença do vírus também são uma realidade. Hoje com citologia líquida fácil de coletar. Muito melhor, né? Hoje em dia a gente não tem mais aquela restrição, a paciente está com um pouquinho de fluxo menstrual, está com alguma secreção vaginal, não posso coletar porque vou manchar a lâmina. A gente faz citologia líquida, o laboratório processa, centrifuga, faz uma lâmina boa para o patologista fazer um bom diagnóstico. Então, assim, mas a gente sabe, por exemplo, que a acurácia dos nossos citológicos ainda é muito baixa, né? Isso é algo que eu queria comentar. Bom, um resumo da coisa aqui para vocês. Nós estamos falando sobre câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino tem uma associação tremenda com a infecção pelo HPV, que é um vírus que transmite-se sexualmente, transmite-se fácil, é o mais transmitido sexualmente a doença, né? E a importância tamanha que, se a gente vacinar todo mundo, nós vamos extinguir o câncer de colo uterino. Sabe que eu não me lembro de ter operado por conização, assim, retirado alguma lesão pré-maligna de paciente vacinada. A grande maioria das pacientes que a gente ainda tem operando e fazendo são pacientes já numa faixa 30-40 que ainda não pegaram a vacinação para HPV no Programa Nacional de Imunização. Já, né? Quando adolescente, né? Agora as pacientes de 23, 24 anos estão chegando vacinadas e nessa população desaparecendo os NICs, né? E as verrugas também bem menos incidentes. E é uma doença que até pouco tempo nós não tínhamos muitas opções de tratamento, a não ser quimioterapia baseada em platina e radioterapia. E ela tratamento bem agressivo. Agressivo, e quando voltava era terrível, porque nós não tínhamos opções. E a janela cirúrgica do câncer de colo uterino é muito pequena. Ele saiu um pouquinho ali de dentro, não dá para operar. Já não dá mais para operar e tem que ser só o tratamento com a rádio e a quimioterapia. Com o advento da imunoterapia, nós temos pacientes curadas. Isso é maravilhoso. Isso, né? Foi fantástico. E por que nós ficamos 40 anos usando platina em pacientes com câncer de colo uterino? Porque era uma doença de país de terceiro mundo, de país subdesenvolvido. Por quê? Primeiro, por conta do Papa Nicolau. Países que investiam pesadamente na prevenção faziam o diagnóstico antes de se tornar câncer. Exatamente. Depois, qualidade desse Papa Nicolau. Nós falamos aqui sobre citologia líquida. Nós temos profissionais hoje treinadas nos postos de saúde, nas redes públicas, enfermeiros para fazer a coleta. Nem sempre é um médico que faz a coleta. Isso. A Simone é ginecologista, já fez milhares destas coletas. Eu sou oncologista e eu tive na minha formação básica fazer isso, trabalhei em rede pública e fazia. E eu tenho dificuldade. Então, às vezes não é fácil, quanto mais bem treinado é o profissional, melhor. Aí vamos lá para o material.
Para montar essa lâmina, onde vão as células que vão ser procuradas, as células cancerígenas, é um vidrinho, é uma laminazinha de vidro, onde se passa a escovinha ali, ela deixa as células ali. Aí você coloca um fixador. E tem que ser rápido. Rápido. Senão coloca uma lâmina. Se ressecar a lâmina, já não perdeu mais a qualidade. Aí essa lâmina vai para uma caixinha, e essa caixinha fica lá no calor semanas até passar o courrier lá, passar a Kombi que vai levar isso até o laboratório que é credenciado. Aí ele vai cair numa fila do SUS, que recebe de toda a região, de todos os postos de saúde, e essa demora perde a qualidade. Por isso que nós dissemos que a qualidade às vezes fica comprometida. Na rede privada, está chegando também a rede pública, a citologia líquida, onde não tem essa lâmina. Ele vai para dentro de um produto que fica conservado em líquido. 3 meses. E ele é analisado depois por um aparelho que vai retirar as células ali, e o diagnóstico é muito mais preciso. Mas depois disso, há o advento da vacina, onde na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo é vacinado e não se ouve mais falar de câncer de colo uterino. Então, como eu falava em tratamento, o tratamento, não existia pesquisa porque isso não acometia quem tinha dinheiro para pagar tratamento. Exatamente. Virou doença de terceiro mundo. Graças a esforços da Sociedade Americana de Oncologia e dos laboratórios que desenvolveram as imunoterapias, houve pesquisa e houveram esses avanços. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi na Europa, na Fundação Chapolimod, que é lá de Lisboa, que é um centro fantástico de tratamento oncológico. Eu lá fazendo uma visita, eles não têm braquiterapia de alta taxa. Braquiterapia de alta taxa é um equipamento para tratamento de câncer de colo uterino, onde coloca uma semente radioativa no colo uterino e ele libera a radiação para tratar. E isso é um equipamento que tem aqui em Juí, na radioterapia do Hospital de Clínicas. Eu perguntei para eles, mas vocês não têm? Eles tinham lá 4, 5 aceleradores 3D, e eles falaram, que a gente aqui trata com IMRT, né, que é a radioterapia 3D, porque a gente quase não tem caso. É muito difícil a gente tratar um câncer de colo uterino. Então, essa é a mudança do perfil, porque foi um país que investiu em diagnóstico precoce e em tratamento. E é uma estratégia inteligente, vacinação. É muito caro. É muito caro tratar um câncer de colo uterino avançado, né? Sim. É muito mais barato, economicamente falando, né? Investir em prevenção, né? Então, é uma estratégia... Mas são estratégias, né? Que às vezes não... Mais caro ainda com a imunoterapia. Com certeza. Mais caro ainda. Então, são estratégias de saúde pública. E conscientize-se, vacinem as crianças, as meninas, os meninos. Procurem o posto de saúde, façam seu citológico, né? Não raro a gente recebe, mesmo no consultório privado, às vezes alguma sumida, né, que a gente até brinca, quem é viva sempre aparece, né, quanto tempo? 5 anos, meu Deus do céu, né, não tem porquê a paciente ficar tanto tempo sem fazer o exame, né, então... Tem na rede pública, tem no consultório. É isso que eu digo, assim, tudo bem, não conseguiu chegar aqui no consultório, mas em algum lugar tu fez? Não. 5 anos, às vezes teve filho, daí... o último preventivo que eu fiz foi quando eu tive meu bebê. Que idade tem o bebê? 5 anos. Não dá, né? Tem que ter um acompanhamento mais de perto. Faz parte dos pilares, então, entre alimentação, atividade física, não fumar, eu sempre falo também, Não né? fumar. Faz parte fazer os seus exames de rotina, estar em dia e ter o seu médico de confiança, a pessoa que você discute a sua saúde. Muito bem. Simone, tem muito assunto para conversar. Eu e o Aníbal, acho que a gente conseguiria ficar a manhã inteira. A gente tem assunto para mais programas. A gente não pode ganhar muita corda. É verdade. Simone, a gente vai daqui a pouquinho para um rápido intervalo. Eu queria conversar contigo sobre 2 temas que nós falamos um pouquinho na outra vez, mas sobre menopausa, que tem que ser falado aí. Muito. E dicas de como na mídia, né? Tá na mídia, né? As mulheres estão falando sobre isso, né? As famosas estão entrando na menopausa e nós estamos, graças a Deus, ganhando visibilidade, né? A gente precisa falar sobre esse período também da vida da mulher, né? Tivemos nessa semana que passou agora a história da atriz, modelo, apresentadora Fernanda Lima, que está com 46 anos e menopausada, né? E ela, aos 44 anos de idade,
levando uma vida super ativa, fazendo alimentação saudável, atividade física e com uma filha de 3 anos, ela iniciou os sintomas de menopausa, foi surpreendida por calorões enquanto estava de férias em Salvador e diagnosticada como perimenopausa, pré-menopausa e agora já menopausada, e ela relata que esse ano agora ela conseguiu superar os sintomas, né, com todo aquele arsenal de terapêutico e de estilo de vida também. Sim, que ela já tem, né? E isso é uma coisa que surpreende, né? Uhum. Como assim, né? Ela é linda, ela é modelo, é maravilhosa, é uma pessoa saudável, ela é ativa, ela tem uma alimentação super bem, enfim. Como aconteceu isso com ela, né? Então, tem muita coisa que a gente não pode prever na nossa vida, né? A menopausa, assim, falando academicamente, a gente vai definir um período de 45 a 55 como faixa de normalidade para o início da menopausa, né? Então, entre 45 e 55 tudo pode acontecer. Antes disso, a gente diz que a gente vai estar diante de uma falência ovariana precoce, né? Por N motivos, a gente pode ter uma falência ovariana precoce. Em geral, a gente não define uma única causa, pode ser genético, então a gente sempre chama a atenção, né, das pacientes que tenham história de mulheres na família que entraram na menopausa muito precocemente. Às vezes tem causas autoimunes envolvidas, né, algumas pacientes que têm problemas de tireoide ou outras doenças autoimunes podem ter uma oforite autoimune, pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos para tratar a endometriose, em algum momento perderam um ovário, perderam algum tanto de tecido ovariano, enfim, são muitas as causas, né? E uma coisa assim, mas por que ela tão saudável e tão ativa teve uma menopausa precoce? Gente, ela continua tendo o investimento dela, né? É como se fosse uma reserva bancária. Ela continua tendo aquela reserva muscular, aquele estilo de vida, e com certeza o tratamento dela vai ser muito mais tranquilo do que se ela fosse uma paciente sedentária, obesa, fumante, enfim, né? Aconteceu com ela, pode acontecer com qualquer uma de nós, e o tratamento vai começar com o início dos sintomas. Não necessariamente a gente precisa esperar aquele critério de menopausa, 1 ano sem menstruar, com a paciente sofrendo, morrendo de calorão, enfim, para começar a tratar. E outra coisa que a gente fala é que, assim, não necessariamente só o fogacho, só o calorão vai ser causa de menopausa, vai ser causa de suspeita de perimenopausa, né? Em geral, a gente perde antes a produção de progesterona e isso faz os ciclos ficarem irregulares. Então, a primeira coisa que a paciente vai perceber no perimenopausa são os sintomas de diminuição de progesterona, que faz com que a gente tenha o que a gente chama de hiperestrogenismo relativo. Então, a paciente está com estrogênio demais porque está com pouca progesterona. Irregulariza o ciclo, uma TPM muito louca, né? Vontade de matar todo mundo, né? Inclusive, a Fernanda Lima relata isso. É, aquela coisa assim que elas dizem, viu? Assim, ó, nem eu me aguento. Eu tenho vontade de morder quem passa no meu caminho, sem motivo nenhum, né? Então, uma irritabilidade extrema, um ciclo menstrual com sintomas muito floridos, que a gente diz, né? Tal qual fosse uma adolescente, né? Assim, aquele fluxo muito intenso, aquela TPM muito louca. Eu às vezes acho que é uma segunda adolescência que a gente passa, essa transição menopausal, navegar por mares revoltos, né? É um período que o nosso corpo nos reclama muito. Ele estava acostumado, tá cheio de hormônio, como assim tu tá me negando tudo isso que eu amo, que eu gosto, que eu tive por tantos anos, né? Então, os sintomas de depressão
né? Labilidade emocional, tristeza, algumas pacientes que são nossas de mais tempo, que tu sabe que é uma paciente super alto astral, de boa, uma pessoa bem, e chega na consulta e começa a chorar na tua frente, tu, meu Deus do céu, te acalma, certamente tu tá entrando na menopausa, só pode, tu não é assim, né? Então, às vezes, até alguns sintomas são confundidos com depressão, porque é uma labilidade emocional muito intensa, né? Essa coisa de não conseguir se manter no controle, né? De realmente eu diria que um luto, né, dessa perda do hormônio. Tem esses efeitos psicológicos também. E não necessariamente a gente precisa ter ondas de calor. Claro que a onda de calor é aquela coisa que a gente diz que fecha o diagnóstico. E os exames laboratoriais nos ajudam muito nessa parte também, para fechar o diagnóstico, né? Claro, então começou alguma coisa, procura. O ideal é acompanhar sempre. Sempre acompanhar. O seu ginecologista vai perceber. Em geral, a gente já orienta. Né, antes de aparecer os sintomas, né? Ó, pode acontecer isso, tu fica ligada. Se acontecer, tu vem. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos aqui com uma ótima conversa sobre saúde com a doutora Simone Pires, ginecologista, trabalha com ginecologia regenerativa, ela vai falar um pouquinho depois. Estamos aqui falando sobre prevenção de câncer de colo uterino. A cor é a lilás, né? Esse é o março lilás, o março amarelo da endometriose, que são patologias aí que precisamos de prevenção para o câncer de colo uterino, cada vez mais com vacinação. Para endometriose, conscientização. O diagnóstico hoje é possível o tratamento. Precocemente. Melhora muito, pode ter filhos normalmente, pode levar uma vida normal. E... para o próximo bloco, nós falamos aqui das famosas, falamos um pouco sobre... Começamos o assunto da reposição hormonal. Reposição hormonal e do climatério, da menopausa. No próximo bloco a gente vai falar sobre tratamento de menopausa. Nós vamos falar sobre mais famosas com doenças que estão aí na onda, né, que apareceram, e sobre o uso de tecnologias. Acompanhe a gente, esse é o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira. Esse é um programa aqui da Mundial FM, do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Saúde, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira. Estamos entrevistando a doutora Simone Pires, médica ginecologista. Estamos tendo uma ótima conversa sobre várias patologias e várias dicas na saúde da mulher. Falamos no primeiro bloco sobre prevenção de câncer de colo uterino, sobre diagnóstico da endometriose, tratamento da endometriose, e abrimos um pouco falando sobre climatério, menopausa, citando aí o caso da modelo, atriz e apresentadora Fernanda Lima, que aos 46 anos está na menopausa, entrou na pré-menopausa, perimenopausa com 44 anos, com sintomas de fogachos, irritabilidade, depressão, mudança nos hábitos alimentares. Foi quando, e ela, aos 44 anos, uma vida ativa, uma filha de 3 anos. Muito bem, Simone. Bom, seguindo nesse assunto que tanto interessa nossas pacientes. Tanto interessa, né? A questão da atividade física é uma coisa que eu sempre gosto de colocar para as pacientes, assim, ó. A gente precisa ter critérios objetivos sobre a atividade física, né? Porque muitas vezes a paciente chega, isso é um clássico do consultório. Todas as pacientes que são minhas sabem que eu sempre pergunto sobre atividade física. E daí, tu faz atividade física? Sim, o quê? Eu faço academia 2 vezes por semana. Gente, a OMS tem um critério que separa pacientes sedentários de não sedentários. O critério para separar sedentários de não sedentários são 150 minutos de atividade física por semana. Isso são 2h30. Muitas vezes, aqueles 45 minutos de academia, meio mal feito, meio matado, comendo as séries pela metade, não vão fechar nenhum critério para te dizer que tu não é sedentário, né? Então, assim, 150 minutos é um mínimo, é tipo escovar os dentes, pentear os cabelos, né? Que nem eu digo para as crianças, isso é o mínimo, né? Agora,
Se eu quiser tratar toda e qualquer patologia com atividade física, o que é a recomendação dos guidelines? Que eu dobre esta meta. Dobrando esta meta, de 150 minutos por semana, a gente passa para 300 minutos por semana. Uma coisa é prevenção, outra coisa é tratamento. Exatamente. E para ter 300 minutos por semana, qual é a conta, meus amores? 1 hora por dia, todos os dias, de segunda a sexta. Então, fazer atividade física para tratar a minha menopausa, para potencializar o tratamento da minha endometriose, da minha neoplasia, de qualquer... para emagrecer, minha diabetes mellitus, a minha hipertensão, 300 minutos por semana. Tá? Então, assim, é bastante. Não é fácil fazer 5 vezes por semana 1 hora de atividade física, né? Isso demanda um empenho grande, um comprometimento grande, né? Então, assim, tem vários estudos nos dizendo que a paciente vai ter mais longevidade, aquela que tenha mais massa magra, principalmente membro inferior. Tem uma entrevista icônica da Cláudia Raia, que ela diz assim: meu bem, o negócio é o seguinte, se você não gosta de fazer musculação, vira a chave. Vira a chave, porque assim, não adianta. É o que tem para fazer. O tríceps que tu fez na academia, ele vai derreter no banho. Entende? Não adianta, é muito, tem que fazer e tem que fazer sempre e cada vez mais, né? Então, manter a massa magra, manter-se ativa é difícil. Tem outros estudos mostrando também que mulheres entre 40 e 50 anos têm a tendência de ganhar 1 quilo por ano de vida sem mudar estilo de vida. Ou seja, amores, o que a gente fazia até os 40... depois dos 40 piora. Tem que fazer mais. Infelizmente, assim, mas eu sempre fui ativa. Ok, depois dos 40 você vai ter que ser mais. Se você quiser manter o seu peso, se você quiser envelhecer saudável, se você quiser fazer uma transição menopausal tranquila, vai precisar intensificar os cuidados com a dieta e os cuidados com a atividade física. Então, eu acho que a gente tem que trazer para o objetivo, Aníbal. Eu acho que quando a gente diz, faz atividade física, tu faz pilates 1 vez por semana. Nada contra o pilates, eu faço pilates também, adoro, mas não é por isso. Mas é um clássico, assim, uma atividade física resistida, mas assim, com baixo consumo calórico, 1 vez por semana, não vai fazer muita diferença, você ainda é sedentário com isso, claro, né? Então não tem um impacto do ponto de vista calórico, né? E do ponto de vista de repercussão na tua massa magra, na construção de músculo. É uma idade que a gente tem que começar a guardar dinheiro para aposentadoria e músculo para velhice, né? As duas, a saúde financeira e a saúde do corpo, né? O Dr. Newton Terra, que é geriatra, foi muitos anos diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia lá da PUC, lá do São Lucas. O Dr. Newton Terra me dizia o seguinte, que depois dos 30 anos, em geral, o nosso metabolismo, em geral, diminui ao menos 1% ao ano. Então, queridos, não tem outra forma. Come 1% a menos e faz 1% a mais de atividade física. Isso muito por causa da perda de massa muscular, né? Então, um grande problema da terceira idade é a sarcopenia da terceira idade, né? Estar idoso, estar sem músculo. Isso vai te tirar mobilidade, isso vai fazer com que tu não consiga levantar de uma cadeira sozinha, amarrar teus calçados, né? Hoje, um fator preditivo de longevidade chama-se força no quadril. Exatamente. Então, quanto mais grossas as suas pernas, mais você vai viver. Exatamente. E aí... Massa magra em membro inferior é fator preditivo de longevidade. Aquele teste da cadeirinha que a gente faz, leg test, que é levanta da cadeira quantas vezes o idoso consegue levantar sem apoio. Né? Às vezes é difícil. E mais uma vez falando sobre geriatria, eu há uns 2 anos, já no finalzinho da pandemia, eu encontrei com o Dr. Yokio Moriguchi, que está com 90 anos já. Foi o médico que trouxe a geriatria ao Brasil, fundador do Instituto de Geriatria da PUC, agora lembrando, né? E o Dr. Yokio, ele
me reconheceu, ele estava num restaurante, e ele aos 90 anos, ele se levantou, ele é japonês, né? Se levantou e, sem tocar em nada, e me cumprimentou. Eu falei, olha, essa é a pessoa que ele fez a filosofia que ele pregou a vida toda, né? Sempre fez atividade física e tá aí, mostrando que tá bem. E é relacionado à cognição, né? Ou seja, Exatamente. Quem tem força no quadril... Vários estudos mostram que a atividade física, ela previne o aparecimento de doenças demenciais ou atrasa em até 10 anos o surgimento dos primeiros sintomas. Então, olha o quanto isso é impactante na vida de alguém. Assim, eu tenho uma predisposição genética para ter Alzheimer, mas eu vou ter 10 anos mais tarde se eu tiver um estilo de vida saudável. Então, isso te abre uma possibilidade de vida, de qualidade de vida muito grande, né? E a paciente que faz tudo, né? Que tem o seu tema de casa pronto, né? Ainda assim, o que a gente pode ajudar ela, né? A gente viveu uma época de muito medo de reposição hormonal, teve o WHI, que foi um estudo multicêntrico muito grande, que se eu não me engano é de 99, 2000, uma coisa assim, e que teve uma repercussão muito negativa entre os ginecologistas, porque se viu que aquelas terapias aplicadas naqueles grupos todos mistos acarretavam um aumento no câncer de mama. Depois se fez um screening melhor desses dados e se viu que estava se usando reposição hormonal em pacientes que não estavam bem selecionadas e bem indicadas. Isso é uma coisa que eu digo sempre para as minhas pacientes. Esse estilo de vida todo bom que tu tá plantando agora vai te possibilitar ou não, se tu não fizer ele, a fazer uma reposição hormonal e ter uma qualidade de vida nessa tua transição menopausal, né? Então a paciente que chega para nós, que tá com tudo ok, tá fazendo atividade física, alimentação saudável, os laboratoriais bem. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem muitas opções terapêuticas para fazer reposição hormonal, sim, sem risco de ter nenhuma complicação, câncer de mama, trombose, que são coisas que sempre preocupam as pacientes, né? A gente tem muitas drogas de boa qualidade, muitos estudos também nessa área, né? Nós estamos envelhecendo, somos ativas, estamos no mercado de trabalho e estamos exigindo, né, da indústria farmacêutica, nos tragam opções, né? Claro. Nós precisamos tratar essas pacientes, né? Então a gente vê que é uma área de atenção, tem surgido algumas coisas novas, eu tenho certeza que nos próximos anos vão surgir muito mais coisas, mas assim, a reposição hormonal, que muitas têm medo, mas é uma coisa que é da nossa rotina e que a gente faz muito. Eu digo assim, para mim, na minha prática clínica, salvo contraindicação, indicado está. Eu acho que assim... Como os nossos casos de câncer de mama. Exatamente, que daí não pode, né? E que há outras soluções também. Mas assim... o quanto eu consigo, com a reposição hormonal, ajudar essa paciente a manter e aumentar a sua massa magra, o quanto eu consigo prevenir de osteoporose, que é uma patologia que vai fazer fratura espontânea, que vai deixar essa paciente imobilizada, que vai muitas vezes... diminuir a qualidade de vida, uma fratura de fêmur num paciente idoso com osteoporose, muitas vezes vai condenar esse paciente para uma cadeira de rodas, né? Ou vai encurtar a vida muito. Vai encurtar muito a vida. Então, assim, quanta coisa a gente pode melhorar? Eu digo para as pacientes assim, se tu não tem nenhuma contraindicação clínica, não tem por que sofrer, né? Como a Fernanda Lima diz, não, é horrível tu acordar à noite várias vezes com calor, tu começar, outra coisa que a paciente queixa muito, assim, os esquecimentos, né? Uma névoa mental, tipo, esquecer palavras básicas. Tem uma entrevista muito boa da Ingrid Guimarães também, que ela contando que ela queria se referia à portaria e ela não lembrava do termo portaria, e ela dizendo pra amiga, aquele lugar assim
onde recebe as coisas na entrada do prédio. E ela dizendo, gente, é por causa da menopausa. E ela também, outra atriz que fala bastante sobre menopausa. A Adriane Galisteu também falou muito sobre ganho de gordura abdominal, que as pacientes sempre queixam, né? A entrada da menopausa, aquela gordurinha no abdômen inferior, a pochete, né? A Adriana Galisteu sempre foi uma mulher muito bonita, magra, faz muita atividade física, e ela dizendo, de repente me olhei assim no espelho, eu tô uma matrona, eu não tenho cintura, o que é isso? O que aconteceu comigo? Por que essa pochete? Então, essa mudança, né, de composição corporal, esse ganho de gordura, tudo isso a gente pode melhorar. E, além disso, né, outros sintomas que as pacientes também relatam bastante, queixam bastante no consultório, a diminuição de libido, né, o desafio de manter uma vida sexual saudável, ativa no climatério. É isso, né, que eu ia lhe perguntar. Você falou então sobre reposição hormonal, outras técnicas, atividade física, algumas técnicas alimentares, reposição de suplementação vitamínica, proteica, entre outras coisas. Sim, tudo isso. Mas outros sintomas da menopausa, um sintoma que fragiliza muito a mulher, mexe na qualidade de vida dela, na vida sexual, chama-se atrofia vaginal, secura vaginal. Exatamente. Dor na relação sexual. Exatamente. Tem tecnologia para isso? Tem tecnologia para isso. Então, isso é eu sempre digo que o consultório da ginecologista envelhece com ela, né? Conforme eu fui envelhecendo, as minhas pacientes foram envelhecendo comigo, e eu tenho uma pequena legião de climatéricas lá no consultório. E um dos desafios que a gente tem é manter esta paciente com qualidade de vida sexual. Então, a secura vaginal, a dor na relação sexual, isso é uma constância. Às vezes os episódios de incontinência urinária, que também são muito constrangedores, que a paciente se sente muito mal, a urgência miccional, a vontade de estar toda hora no banheiro, acordar várias vezes à noite com essa vontade de ir no banheiro. Todos esses sintomas de atrofia genital aparecem com a diminuição do estrogênio na menopausa. Então é esperado que a grande maioria das mulheres vá passar por isso. O tratamento tradicional sempre foi feito com cremes de estrogênio. Surgem as limitações, que agora estão até sendo relativizadas, mas num primeiro momento as pacientes com câncer de mama, né, que ficava proscrito, hoje agora tem uns trials trazendo, consegue-se usar, né, estrogênio vaginal tópico, em alguns casos tranquilamente. Mas essa paciente, muitas vezes, mesmo com o uso de terapias tradicionais como a pomada, não conseguia ter conforto e não conseguia ter relação sexual. Muitas vezes fazendo fissuras crônicas, né? Quando a paciente tem um cortezinho ali na vagina, na entrada da vagina, por causa da dor na relação, né? E tudo isso vai piorando. Então, o que a gente tem de diferente, que é uma coisa que eu faço lá no consultório, que está revolucionando muito a questão da qualidade de vida dessa paciente climatérica? A gente faz tecnologia. A gente sabe que a gente pode estimular o colágeno sem usar somente hormônio. A gente pode usar calor, né? E uma das maneiras de fazer isso, a tecnologia que a gente usa lá no consultório, que é laser de CO2, né? Então a gente faz aplicações de laser internamente na vagina e na vulva como um todo, né? Para estimular esse colágeno, fazer com que essa pele engrosse, fique mais espessa, que tenha mais lubrificação, que tenha mais elasticidade, que é uma coisa também, a impressão que as pacientes relatam pra gente é que, além da secura, que elas perdem a elasticidade, e isso dificulta muito na relação sexual. Então, com essas terapias, a gente consegue fazer com que a paciente tenha um conforto melhor na relação.
E às vezes a gente associa outras coisas que são comuns na dermatologia e que na ginecologia são ainda novidade, né? Mas às vezes a gente tem situações mais severas em que a paciente desenvolve uma dor tão grande na relação que ela começa a fazer uma contratura da musculatura perineal. Às vezes até a fisioterapeuta pélvica manda pra gente porque ela não tá conseguindo trabalhar com a paciente porque tá com um estreitamento muito grande de introito. E às vezes a gente usa toxina botulínica para relaxar a musculatura do períneo para conseguir tratar. Às vezes a gente precisa, para fazer essa fissura fechar, para acrescentar um extra de umidade nessa fissura, a gente faz uma injeção de ácido hialurônico, né? Estimular colágeno, os skin boosters. Então, a gente tem um arsenal terapêutico muito, muito mais amplo, muito maior. Então, eu digo que é muito difícil uma paciente que a gente não consiga dar conforto, né? A gente tem muitas tecnologias, certamente vão surgir outras, muitas mais, né? Mas a gente consegue, com certeza, ter uma transição menopausal saudável. E eu tenho visto isso por conta das nossas pacientes com sequela do tratamento oncológico para mama, as que são hormônio positivas, que a gente coloca elas na menopausa, que eu tenho encaminhado para Simone com resultados muito bons, colocando elas de volta aos trilhos da vida normal, né? Pacientes que tiveram tratamento ginecológico para câncer de colo uterino, que foi usado radioterapia, que a vagina atrofiou, e essa questão do estímulo de colágeno é fantástico, né? O que tem sido feito, né? Eu queria aproveitar um gancho aqui que você falou sobre a pochete, né? A gordura, que tanto incomoda. A doutora Joyce, lá do Instituto, que é minha esposa, ela é do Instituto de Oncologia de Juí, ela é nutróloga, e ela trabalha com terapias nutrológicas e associada à beleza estética, né? E ela recentemente trouxe uma tecnologia aqui para Juí, que é o Unique Pro, que ele associa endermologia, ultrassom, radiofrequência para tratamento de gordura localizada, como essa gordura localizada da pochete da menopausa, com resultados muito bons. E os resultados ficam melhores ainda porque são associados à nutrologia, ou seja, é mudança de hábito da paciente também, porque não adianta você usar um equipamento que vai tirar tudinho ali, você vai voltar com tudo nas outras semanas. Isso é voltar e manter. E esse equipamento é o equipamento que é hoje o top de linha para tratamento do lipedema, que é algo que acomete muito as mulheres perimenopausa, né? Lá antes da menopausa também. Na menopausa piora, né? O lipedema é muito confundido com gordura, né? E a pessoa tenta fazer dieta, faz drenagem linfática e aquilo dá dor, desconforto. Esse equipamento trata também, mas queria que você falasse, porque foi um assunto que foi matéria do Fantástico da semana passada, onde a Yasmin Brunet, que é modelo, participou do Big Brother. Só as belíssimas com problemas. Que sofre disso desde a sua primeira menstruação, desde que entrou na adolescência. Me fala um pouquinho. Eu acho que é importante, né, diferenciar, porque a celulite, a gordura, não tem a questão da dor, né? Então acho que é a grande suspeita, né? Essa gordura que vai fazendo nodulação, que causa dor, que tem um fator inflamatório muito grande, né? Claro que assim... extremamente ligado ao que ela come e à atividade física. Exatamente. Então é isso aí que a gente bate sempre no martelo, né? A atividade física, a dieta anti-inflamatória, isso é outra coisa, né? Como a gente vê nessa correria louca, as pessoas se alimentando muito mal, né? Comendo pouca comida e muita porcaria, né? Os multiprocessados, né? Que a gente fala sempre, meu Deus, essas comidas que... trocando uma boa refeição por um fast food no meio do dia, porque não tem tempo, né? A epidemia de obesidade que a gente tem, né? Então, assim, a impressão que as pessoas têm que dá para deixar para depois o corpo da gente, não dá.
Não dá para deixar para depois. Quando eu tiver tempo, eu faço atividade física. Quando eu tiver tempo, eu como bem. Na realidade, a gente tem que priorizar isso, né? Porque amanhã tu pode não ter mais tempo para nada. Né? Amanhã tu pode não estar mais aqui. Então, o estilo de vida é super importante. Acho que o diagnóstico, né? O tratamento inicial preconizado, nesses casos, por muito tempo, foi só a lipoaspiração, né? Exatamente. E... Poxa, a lipoaspiração fazia e não resolvia porque voltava, porque a inflamação continuava. Porque a inflamação continua. Então, assim, tu vai lipoaspirar, vai melhorar, obviamente, melhora, fica subcisão bem. Subcisão. Tem técnicas também de subcisão com injeção de preenchedores, de bioestimulador de colágeno. Tu trata a casquinha. A casquinha. Né? Mas o motivo acaba sendo não tratado, né? Então, eu acho que a gente... Toda a entrevista, né? Eu acho que de toda a nossa entrevista, grande parte foi estilo de vida. Estilo de vida. Você sabe que eu tenho duas frases sobre estilo de vida, que é uma do Machado de Assis, lá do livro da Capitu. Lá, ai, meu Deus. Meu Deus do céu, olha a andropausa. Dom Casmurro? Dom Casmurro, meu Deus do céu, né? Do Dom Casmurro, onde ele fala que ele já tá velho e os cabelos brancos a gente até cuida, passa uma tinta, e que o interno não aguenta a tinta, então você tem que cuidar por dentro. E outra é a Dercy Gonçalves. Eu lembro da Dercy Gonçalves que ela falava que ela cuidava, ela viveu 104 anos e que ela cuidava da cabeça dela. Ela falava, ela cuidava da cabeça dela. E ela cuidava da alimentação razoavelmente, e ela tentava ter alguma atividade física, mas ela cuidava muito bem da mente dela, porque ela falou que não adiantava ficar esticando a pele se a cabeça por dentro não funciona mais. Então o interno da gente não aguenta tinta, gente. A gente tem que deixar ele arrumadinho e forte, né? Exatamente. Pra gente poder ter uma longevidade com qualidade de vida, né? Que o importante é isso, né? A gente leva da vida a vida que a gente leva, né? Então a gente precisa levar uma vida bacana e saudável. Fazer acompanhamento e saber que existem tecnologias à disposição. Tratamentos, né? Tratamento para resolver e colocar as pessoas na sua qualidade de vida. A gente vai viver muito tempo, né? Se Deus quiser, cada vez com mais coisas. Cada vez com mais qualidade, mais tecnologia, né? A nossa geração. Acho que vamos chegar ao 100, né, Anibon? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com a cabeça então, muito boa, igual a Dercy Gonçalves. Muito, se Deus quiser. Muito bem, que conversa ótima, Simone. Mais uma vez, acho que nossas pacientes e nossos pacientes que amam suas esposas, suas mulheres da sua vida, suas filhas, né? Todos também. Acho que assim, a mulher ela tem um papel fundamental na sociedade, até porque a gente é responsável por cuidar dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos homens, né? Então a gente tem que estar bem para cuidar das outras pessoas também. Certo, a grande maioria dos nossos pacientes chegam nos consultórios trazidos pelas mulheres, né? E o mundo é feito de grandes mulheres. Isso aí. Muito bem, conversa ótima, uma conversa muito esclarecedora. Nossos ouvintes adoraram, né? Sempre mandando mensagens pra gente aqui. Sempre legal te receber, tanto é que você foi das entrevistas mais pedidas. Simone, volta outras vezes pra gente falar de saúde da mulher, para estar dando dicas aí para os ouvintes. E, pessoal, passou o tempo, né? Voando. Já passou voando, já estamos estourando 3 minutos. Então, esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, nosso programa aqui da Mundial FM. A Mundial FM que toca música boa, que tem jornalismo de qualidade, é a única rádio que tem um programa exclusivo para falar de saúde e que traz só grandes nomes da saúde aqui para estar mostrando que Juí tem tecnologia, tem profissionais de qualidade, não deve nada para lugar nenhum do mundo e é um grande centro. E Juí é uma referência perto de São Paulo, perto do Rio, não deve nada. Isso aí. Isso aí, né? E um programa aqui que vem pelo Instituto de Oncologia de Juí Oncoclínicas.
Eu tenho que agradecer nossos patrocinadores que colocam aqui o nosso programa, levam o programa a toda a cidade nas ondas do rádio. A Rádio Mais Radiologia, presente em mais de 7 cidades, agora inaugurando um núcleo lá em Santa Maria, com toda a tecnologia, com profissionais incríveis, ao restaurante É Caseiro, ao apoio que nós temos lá no YouTube da Johnson & Johnson do Brasil para levar conteúdo científico de qualidade a todo o Brasil. A todos que nos acompanharam, aqueles que quiserem, que perderam o programa ou que pegaram a entrevista no meio, a partir de segunda-feira, esse programa já está disponível no YouTube aqui da Mundial FM, para quem quiser ver e rever. A partir de segunda-feira, nós temos a edição, o programa editado lá no YouTube do Instituto de Oncologia de Juí e no Spotify do Instituto de Oncologia de Juí, onde você pode ver, rever e ver os outros programas. São mais de 30 programas com temas relevantes em saúde. A todos vocês que nos acompanharam, um ótimo final de semana, um ótimo final de manhã de sábado e um ótimo sábado. Continuem na programação da Mundial FM, que tem muita coisa boa por aí.